Constantino fundou a Igreja Católica? Essa pergunta leva milhares de pessoas ao Google, muitas vezes apenas para confirmar uma ideia pré-formada. Para detalhes, veja o artigo completo no nosso site. Desde a Reforma Protestante, seus líderes afirmam que a Igreja dos primeiros séculos teria se corrompido no século IV, no tempo de Constantino, como se tivesse se paganizado. Essa tese sustentou a reforma do século XVI e serviu para atacar a legitimidade da Igreja Católica. No entanto, essa acusação contradiz o próprio Cristo, que garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua Igreja. Mesmo assim, a narrativa avançou. Em 1853, Alexander Hislop lançou The Two Babylons, tentando ligar práticas católicas ao paganismo. Em 1966, Ralph Woodrow ampliou essa linha com Babylon Mystery Religion, que se tornou um best-seller entre protestantes. Mais tarde, porém, o próprio Woodrow reconheceu que Hislop não era confiável. Diz ele expressamente: "Percebi que todas essas ideias eram invenções de Hislop." Woodrow retirou seu livro de circulação, mas a ideia já estava espalhada. E quem afirmou explicitamente que Constantino havia fundado a Igreja Católica foi Jack Thomas Schick, batista fundamentalista que, por meio de seus quadrinhos evangelísticos, levou essa narrativa a bilhões de pessoas. Mas, a história não se conhece por suposições, mas por documentos que registram os fatos. E esses documentos são claros. O nome Igreja Católica não começou com Constantino. Já em 107 d.C., Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto de São João, testemunha da geração apostólica, escreveu à comunidade de Esmirna e chamou a igreja, de maneira explícita, de Igreja Católica. Ele não estava criando um termo novo, mas descrevendo uma realidade já existente. Nas mesmas cartas, como aos Magnésios, Inácio apresenta a estrutura cristã organizada em bispo, presbíteros e diáconos, e ordena que os fiéis permaneçam unidos ao bispo. Isso mostra que, poucos anos após a morte do último apóstolo, a igreja já possuía hierarquia definida, unidade doutrinal e autoridade reconhecida, traços característicos da Igreja Católica até hoje. E não para aí. Toda a antiguidade cristã reconhecia o bispo de Roma como chefe dessa mesma igreja, como comprovam inúmeros documentos anteriores a Constantino. Ou seja, quando o imperador apareceu na história, a igreja já estava plenamente formada, estruturada e conhecida pelo nome que conserva até hoje. Tampouco o Édito de Milão, promulgado em 313 por Constantino, diz qualquer palavra sobre fundação de igreja. Além disso, os ritos católicos já são plenamente identificáveis muito antes de Constantino. Por isso, a ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica não é um erro inocente. É um mito ideológico, sem qualquer base nos fatos, criado muito depois para sustentar narrativas contrárias à Igreja Católica.